eu uso full frame, eu quero passar para Fuji, mas eu não quero passar para uma PSC, eu quero passar para um full frame. A Fuji precisa criar um full frame. Pô, se você gosta do full frame, continua onde você está. Por que a Fujifilm investiu em um sensor de médio formato ao invés de um sensor full frame? Essa pergunta eu acho que vai demorar muito para parar de existir. E eu fiz até alguns pontos aqui para alguns bullets para isso, para responder essa pergunta, porque eu acho que são várias coisas que se relacionam a Fujifilm ter investido no sensor full frame, no sensor médio formato, ao invés de investir num sensor full frame, pulando de um APS-C para um médio formato. Assim, se a gente comparar médio formato com as câmeras de médio formato GFX da Fuji com as full frames, né, a gente já tem aí tamanho e pesos semelhantes entre elas, né? As lentes da GFX, né, da médio formato da Fuji, são lentes pesadas, né, porque são maiores. As lentes também full frame também são lentes mais pesadas, né, se a gente comparar com a PSC. Então ali full frame e médio formato tem pesos, né, e tamanho muito semelhantes entre si. Você tem uma faixa de preço também muito semelhante, né? Se você pegar as full frames tops de linha, comparar com a GFX a 100 e a 100S, você vai ter preços muito parecidos, sendo que a Fujifilm é um médio formato, ou seja, um sensor maior que o full frame, né? Até mesmo é a própria assinatura, né, da GFX, que é more than full frame, né? Maior do que um full frame. Então você tem preços semelhantes, né, entre elas. A gente colocando as top de linhas full frame com GFX, você tem valores ali muito próximos entre si, né? Você tem a questão de você ter um sensor maior, isso faz com que você tenha uma maior riqueza, né, em detalhes do que você está fotografando, porque o seu sensor é maior, né? Então você vai conseguir trazer uma quantidade de detalhes muito maior do que um APS-C e do que um full frame, né? Por ser um sensor maior e qualidade. Então a Fuji vem investindo nos seus sensores full frame, nos sensores APS-C, o último é o sensor X-Trans 4, né? Vem investindo em qualidade para você ter grandes resultados num sensor cropado. E ela traz isso também para os sensores da GFX, né, do médio formato. Ela traz qualidade e num tamanho maior, ou seja, você tem muito mais riqueza de detalhes do que você tem num full frame, né? Você consegue trazer mais riqueza de detalhes do que num sensor full frame, com a qualidade Fujifilm, né? Com a qualidade de ciência de cores, né? Com essa qualidade no formato dos pixels, né? Ela tem uma formação de pixels coloridos, o verde e o vermelho, tem uma formação. Eu não sou técnico para isso, para falar sobre isso, mas o posicionamento dos pixels nos sensores da Fuji é a questão que faz a diferença no resultado final do trabalho, né? Então você consegue trazer uma riqueza em detalhes num sensor full frame. E aí a Fuji investindo nesse segmento de médio formato, ela foge da briga entre todas as demais marcas que brigam entre si no sensor full frame, né? Então ela investe num segmento que é o médio formato, trazendo qualidade, trazendo resultado, trazendo riqueza de detalhes, né? E levando a riqueza de cores, né? Ciência de cores que a própria que a Fujifilm já tem no seu sensor APS-C,
e ela está fugindo dessa briga, né? Ela traça um caminho onde ela se diferencia das demais, né? As demais estão brigando ali entre sensores full frame. A Fujifilm tem o seu APS-C de grande qualidade e tem o seu médio formato também de excelente qualidade. Então ela acaba fugindo dessa briga de querer ficar competindo entre as outras grandes que já estão no mercado há mais tempo no full frame e brigando entre si há mais tempo, e ela acaba se diferenciando, pegando um outro caminho e talvez saindo fora desse obstáculo, se distanciando dessa briga e tendo um diferencial, que é o médio formato. E daí vocês vão pensar, mas só a Fuji que investiu nisso, né? Ela não pode estar... Se só uma investiu nisso, não pode estar certa. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A Sony já patenteou 2 sensores recentes, 2 sensores de médio formato, um sendo de 150 megapixels e outro de 200 megapixels. Né? Então, assim, não é só a Fuji, né? A Fuji abriu o caminho, começou a trilhar esse caminho e tem gente já vindo atrás porque está achando interessante, né? Viu que não foi um erro. Então essa questão da Fujifilm entrar em full frame, não vejo porquê, se ela está investindo tanto num médio formato e também investindo muito na questão do sensor APS-C. Não tem porquê ela entrar para um mercado de full frame onde a briga é acirrada, né? Briga acirrada com qualidade e tudo mais. Porém, a Fuji entra no médio formato com grande qualidade, riqueza de detalhes, né? Maior quantidade de detalhes, ciência de cores e num caminho solo, né? Começando ali, deu start ali para isso e agora tem gente também fazendo o mesmo. Se vai lançar, né? Se a Sony vai lançar um médio formato, não sei, mas patenteou 2 sensores, né? Um de 150 e outro de 200 megapixels. Alguma coisa deve estar para sair. Né? Não vai gastar uma grana de engenharia, de tecnologia, de conhecimento, de estudo, de aplicação, simplesmente para dizer que tem lá guardado uma coisa e não vai usar, né? Em algum momento isso deve acontecer. Então, eu acredito e volto a reforçar, eu não vejo porquê, isso é uma opinião minha, né? Isso não vem da Fuji, né? Isso é uma opinião pessoal minha. Eu não vejo porquê a Fujifilm investir num full frame, né? Ter que trabalhar todo esse processo de novas lentes, tentar usar um adaptador para lentes APS-C para usar em full frame ou usar lentes de médio formato em um full frame, né? Se ela já tem isso trilhado, né? Trabalhar o APS-C forte como trabalha e vem trabalhando, e trabalhar o médio formato como trabalha forte e vem trabalhando, e vendo esses resultados que estão acontecendo. Eu não consigo pensar em algum momento da Fuji ter essa condição de criar um full frame para brigar com todas as outras, né? Ela trilhou um outro caminho onde ela não está brigando com ninguém, né? As pessoas é que ficam condicionadas a isso, de falar assim, porra, eu uso full frame, eu quero passar para Fuji, mas eu não quero passar para uma PSC, eu quero passar para um full frame. A Fuji precisa criar um full frame. Pô, se você gosta do full frame, continua onde você tá. Se você quer passar para algo diferente, um sensor maior, vai para um médio formato. Se você quer reduzir o peso de equipamento que você tem na mão, vai para uma PSC. Agora você quer que a Fujifilm atenda a sua necessidade porque você usa hoje um full frame e quer vir para a Fujifilm também com um full frame? Não dá para atender assim, né? Não funciona dessa forma. Então, essa questão do porquê da Fujifilm não ter investido num sensor full frame, ela tem esses 2 caminhos, as 2 vertentes. Começou com a PSC, vem trabalhando muito bem, entrou com o médio formato e isso vem caminhando de uma forma muito interessante, né? Talvez aqui no Brasil isso não tenha uma visão tão grande por conta de valores, né? E aí não vou entrar em detalhes sobre questão de tributação e tudo mais. Mas lá fora
isso vem crescendo cada vez mais. A utilização, as pessoas vêm conhecendo cada vez mais a médio formato, a GFX. Principalmente a 100 e a 100S, que vem com uma evolução muito grande. Agora a 50 também com evolução, a 50 Mark II, né? Eu acho que ela está como S também, não lembro agora, mas é Mark II ou é a R, mas veio como uma nova versão. Então isso vem agradando muito as pessoas, né? Foto de moda, tudo isso faz com que as pessoas, a hora que elas enxergam o resultado da imagem, né, que elas conseguem ver o resultado que a Fujifilm GFX médio formato entrega, elas ficam realmente surpreendentes. Elas se surpreendem com... É um resultado surpreendente e elas se surpreendem com esse resultado na hora que elas olham para aquele material, né? Alguns até imprimindo grandes materiais, impressões grandes e olhando para aquilo e vendo que em nenhum momento perdeu definição, mesmo fazendo uma ampliação grande, que não é uma coisa hoje que a gente vê tanto, né? A questão da impressão, mas mesmo assim você tem um arquivo com riqueza, com qualidade de detalhes, uma maior qualidade de detalhes num sensor médio formato. Então eu não vejo por que a Fujifilm, não acredito que a Fujifilm venha a criar futuramente um full frame, né? A não ser que a mudança seja algo gritante de propósitos, de objetivos, mas eu vejo ela investindo cada vez mais num médio formato e investindo muito também no APS-C, né? Que são dois caminhos que trabalham em paralelo, né? Mas que entregam uma riqueza de qualidade em ambos. Eu vejo isso. Se você está querendo mudar de marca, migrar de marca e quer migrar para uma full frame, você tem aí 3 alternativas, dentre elas as que brigam entre si, para te dar a opção. Agora, se você quer mudar por conta de ciência de cores, por conta de redução de peso ou por conta de você ter um arquivo com um tamanho maior, você tem aqui isso na Fujifilm nas linhas X e você tem na Fujifilm na linha GFX. Você tem essas duas opções, né? Agora, você querer trocar por uma full frame e vir para a Fuji solicitando isso, acho difícil ela conseguir te atender nessa questão. Ela já tem dois tipos de sensores que dão resultados fantásticos, tá bom? Em todas as lives aqui do canal eu respondo as dúvidas do meu público, então eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!